Gravando. Espera só um minutinho, gente. Tranquilo. Hello! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio do Pod Ondas, o meu, o da Jenny, o seu podcast, que veio trazer mais conhecimento. A gente veio trazer luz para sua vida sobre aqueles assuntos, às vezes, que tá aqui dentro, mas você não consegue conversar. E é isso que a gente vai fazer aqui, né, Jenny? É isso mesmo, né? Porque o nosso propósito é transformação de vidas, né? É descomplicar, né, as coisas. E aqui a gente veio trazer nossos bate-papos ali de WhatsApp, de corredor para o nosso podcast, para mostrar para vocês que tem muitas coisas complicadas que podem ser vistas de forma diferente e ajudar vocês a se desenvolverem. Perfeito. Duas pessoas diferentes, dois pontos de vista diferentes e mais o seu. Então a sua opinião também é importante, deixa aqui nos comentários, porque a gente também quer te ouvir. Com certeza. Eu sou Tati Moraes, psicóloga, especialista em autoestima pessoal e profissional. Então, junto com o conhecimento que eu tenho ao longo dos meus 10 anos de carreira, a gente vai estar aqui te impulsionando a ser tudo aquilo que você pode ser e que você merece também. E eu sou Jennifer Soares, especialista em produtos de tecnologia, e eu vou trazer para vocês também um pouquinho disso aí, falando também de desenvolvimento profissional. Tecnologia é tudo na vida, né? A gente ama. Então, hoje no nosso episódio, a gente não poderia falar de coisa diferente que não seja tudo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje nós estamos em Floripa. Eu sou natural de Manaus, moro em Florianópolis há 2 anos. A Jenny é de Uberlândia. Minas Gerais. Também mora aqui em Floripa. Então, a gente tá muito pertinho aqui, eles são nossos vizinhos. E a gente tá acompanhando muito de pertinho tudo que tá acontecendo. Eu tenho conhecidos lá, tenho amigos lá. E a gente tá muito mexido com tudo isso, né, Jenny? Ah, com certeza. A gente até estava conversando, e esse podcast, apesar de ter nascido no coração, assim, a gente há um tempo, mas ele se aflorou muito por conta de tudo que tá acontecendo também, né? De como que a gente consegue ele levar para as pessoas um pouquinho aí de luz, né? E nesse momento a gente estava até discutindo ali, antes de começar aqui o podcast, falando um pouquinho, poxa, como que a gente gerencia nossas emoções em momentos de crise, né? Então, eu, por exemplo, hoje cedo mesmo, eu falei, poxa, eu tô tão sentida, né? O coração aperta, a gente doa, a gente faz ali, às vezes, o nosso melhor, e mesmo assim a gente tem um sentimento de impotência. Como você sente em relação a isso também? Cara, eu tenho conversado com muitas pessoas, né? Eu tenho uma amiga em específico que mora lá, que tá lá na linha de frente, né? Tentando ajudar com tudo isso. E eu acredito que eu vi muitas pessoas falando sobre esse sentimento. E às vezes de como se a gente fosse privilegiado acima da média, que eu acredito que nós somos, agora nesse momento nós somos. E é algo que também traz à tona a vulnerabilidade da vida, porque nós somos vulneráveis. Eu sempre falo para os meus pacientes isso. A gente busca uma estabilidade que a vida em si e as circunstâncias não podem nos proporcionar. Então eu quero algo muito sólido e às vezes isso vai. Eu trabalho com pessoas em relacionamentos, por exemplo, que eu finco a minha vida naquela relação e aquela outra pessoa que eu me relaciono pode simplesmente decidir ir embora. Então, às vezes a gente busca certezas de coisas e é isso que deixa a gente muito mais vulnerável e também nos torna muito mais suscetíveis a esses desgastes emocionais por coisas eventuais da vida. Então, isso infelizmente é uma tragédia que está acontecendo lá, de diversos âmbitos, de diversas frentes. Então, tudo isso é importante a gente estar discutindo aqui sobre o pessoal, o empresarial, qual é a minha contribuição enquanto profissional, enquanto pessoa, dentro da minha própria comunidade, porque talvez você não seja uma pessoa influente, mas você tem amigos, você tem vizinhos. E essa informação, a informação pode ser disseminada de todas as formas. E aí tem gente que acha que tem que doar muita coisa e não é sobre muita coisa, é muito mais sobre atitude. Então hoje a gente tá para discutir aqui um pouquinho sobre essas questões. Sim, até porque a gente fala um pouco de empatia, né? Porque a gente vê toda uma movimentação aqui muito forte, principalmente, das pessoas querendo ajudar e juntando e indo até lá. E a gente fala assim, poxa, mas e tem outras pessoas também que não têm essa empatia. E a gente pergunta, né? Será que a gente consegue construir essa empatia? Eu tenho essa dúvida, né? Porque a gente vê todo esse movimento, vê várias pessoas fazendo. É claro que o objetivo final é que a gente consiga realmente ajudar aquelas pessoas que elas realmente precisam ser ajudadas. Sim. Mas a gente pergunta, e por que outras pessoas não conseguem? Por que algumas marcas, algumas empresas, também elas não conseguem ali, de alguma forma, mostrar ou se colocar à frente disso, e outras conseguem se colocar à frente disso? Porque a gente sabe também que as instituições,
elas são feitas de pessoas, e no final tudo é sobre pessoas, né? E não dá pra gente simplesmente só fingir que as coisas estão acontecendo, ou de alguma forma fingir que eu quero ser uma pessoa boa. Tem pessoas que realmente não conseguem. A gente fala muito de internet, muito de hater, Sim. a gente vê que tem muita gente que esforça pra ser ruim, né? Então... que faz uma graduação ali na arte de ser escroto, né? Com Tem gente que certeza. adora isso, infelizmente. Mas a gente aqui é diferente, a gente quer levar isso, né? Dessa questão de contribuição. Porque realmente tem essa questão das pessoas falar assim, poxa, mas eu não consigo, no máximo eu consigo ali dar R$1, R$5, não tá fazendo diferença nenhuma. Poxa, tem gente, a gente tá acompanhando muitas notícias que fala, eu não tenho uma garrafinha de água para tomar. E uma garrafinha de água, gente, é R$2, R$1,50, 99 centavos. Sim. Às vezes uma garrafinha de água que você consegue contribuir vai chegar na mão de uma criança, na mão de uma mãe e tudo. Então, até que ponto também a gente dificulta ser pessoas boas, né? A gente dificulta sermos pessoas melhores, né? Então, acho que isso também é um ponto que a gente tem que discutir sobre isso para entender também se a gente não está dificultando ser melhores em outras áreas da nossa vida também, né? Porque nesses momentos de grandes movimentações, de grandes sentimentos que a gente tem em relação ao que está acontecendo, às vezes a gente não consegue se movimentar, às vezes só fica ali, se sente, às vezes até sente assim, poxa, não quer nem olhar mais as notícias, porque é muito triste, e simplesmente se afasta, e às vezes não tem aquele sentimento de tomar uma responsabilidade, de fazer o melhor. Né? E eu tenho muito esse sentimento assim, poxa, se a gente pode fazer o melhor, inclusive é bíblico, né? Se eu posso fazer o melhor, faz o meu melhor. Às vezes o seu melhor é orar, o seu melhor é chegar no seu vizinho e falar, vai lá, doa por mim, doa por você, né? Então isso é uma coisa que a gente vive discutindo, acho que tem que trazer pra cá também, porque pô, você pode sentir isso também, e a gente quer trazer essas várias vertentes em situações de crise, de como que cada pessoa lida com isso, e trazer ali também o equilíbrio, né? O que é melhor fazer? Será que tem um jeito correto de lidar com isso? Eu, por exemplo, às vezes fiquei triste, não consegui nem treinar um dia, e até que ponto isso é saudável, né? Como que você olha isso? Você é especialista nisso, né? Então, como que você vê esse comportamento, às vezes, que a gente tem em relação a essas vertentes ali de lidar com situações de crise? Primeiro eu quero falar sobre o lance da empatia, né? Porque tem gente que confunde um pouco essa questão da empatia como se eu fosse sentir a sua dor. Você pode me contar a história mais triste do mundo. Eu não sou capaz de sentir a sua dor porque eu não tô na sua pele. É isso aí. Então eu consigo ser solidária àquilo que você sente, entendendo que eu não preciso sentir a sua dor para que eu te apoie. Eu acredito nesse tipo de empatia. Porque tem gente que diz, vamos ser empáticos e tal. Eu não consigo acessar aquilo que eu não conheço. Sabe? Logo Estar antes... na condição do outro, que é o que a gente fala sobre empatia, Isso. né? Empatia é você se colocar, não é você falar assim, mas se eu fosse, não, mas na Aham. condição dele. Na condição dele. Sofrendo o que ele tá Isso. sofrendo, você faria como? Aí é uma coisa que a gente não tem como prever. Porque são coisas completamente São diferentes. hipóteses. Então, assim, se fosse eu, beleza, mas aí não é. Aí a gente esbarra. Antes de começar aqui, por exemplo, a gente tava conversando e ela compartilhou uma questão sobre maternidade. Jennifer é mãe do Arthur e eu não sou mãe. Então ela disse assim, nossa, quando eu tive o Arthur eu entendi o que era amor. Ok? É lindo, mas eu nunca senti. E eu não vou conseguir acessar a dimensão desse amor até que isso chegue até mim. Então eu atendo mulheres que são mães e elas relatam essa mesma coisa. Eu tenho consciência técnica, digamos assim, do como que funciona a maternidade. Mas eu não tenho prática. Com certeza. Então isso me impede, às vezes, de acessar alguns tipos de sentimentos. Logo, né, a gente vai esbarrando nessas questões. Só que ali a gente tá olhando um ser humano vulnerável. Frente a algo, que eu tô falando isso sempre, tá? Eu falo sobre isso lá no Instagram. O que impede isso de acontecer aqui com a gente? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, galera, não foi algo de outro mundo. É algo por conta de questões climáticas. E a gente tá no mesmo mundo, no mesmo país. Então o clima não tá ruim só lá. O clima vai ficar ruim aqui, vai ficar ruim lá na minha cidade de Manaus também. As coisas, elas vão se degradando por conta, enfim, do aquecimento global e todas essas pautas que a gente tem também visto e levantado bastante a partir disso. Então, não existe um culpado. Existe uma chuva, um rio que transbordou e aconteceu todo esse processo. E aí, mediante a isso, qual o nosso papel, sendo que tem pessoas em estado de vulnerabilidade e o que eu acho que eu posso fazer? E aí, nesse sentido, Jenny, eu vejo algumas perspectivas do tipo, eu acho que eu sou insignificante e eu não posso fazer absolutamente nada. Tem aquelas pessoas que terceirizam, que colocam a responsabilidade no governo,
ou nos outros, e tem aquelas pessoas que são atuantes. Então eu vou lá porque eu sei que um copo com água que eu der pra alguém, isso já vai ser significativo pra essa pessoa. E quando Então, eu percebo que não é significativo, eu levo pra pessoa aquele copo d'água, que foi o melhor que eu posso sim, nesse momento. Mas mesmo assim eu falo, puxa, eu queria fazer mais. Aí entra uma questão seguinte: o quanto que nós aceitamos a nossa vulnerabilidade e a nossa impotência. Porque existem coisas, eu trabalhei 3 anos com um paciente em fase terminal de câncer em Manaus. Eu atendia na oncologia pediátrica. O que eu mais ouvia naquela época era a mãe dizendo, eu queria que fosse comigo. Eu queria que fosse comigo. Eu queria que fosse Trocaria comigo. de lugar. Eu trocaria de lugar, exatamente. Eu não queria que ele ou ela estivesse passando por isso. Só que o quanto que a gente tem poder de fazer isso? A gente não tem poder absoluto de trocar de lugar com outra pessoa, ir lá secar o rio e ajudar aquelas pessoas, ou comprar uma casa nova para aquelas pessoas. Só que a questão é eu entender qual é o meu papel e eu conseguir ficar em paz dentro daquilo que eu consigo fazer. Porque existe um meio onde a gente foi criado e a gente aprende a ser quem nós somos. Só que existem pessoas que são criadas no mesmo ambiente e elas aprendem coisas diferentes. E tem pessoas que podem ser expostas às mesmas situações e elas vão enxergar a vida de formas aleatórias. Você falou uma coisa interessante, eu tava conversando com uma amiga que ela tá aqui também, em Floripa, e a família dela tá lá no Rio Grande do Sul. E aí ela falou assim, eu já perdi uma pessoa da minha família muito importante, um irmão, e perder a casa, perder tudo, é insignificante perto de perder a vida. Então a gente já passou por algo, um vale muito pior do que isso. Então a gente sabe que a gente vai conseguir se levantar. Cara, ouvir isso também dá uma noção, tipo assim, na minha visão, de autoconhecimento também. A pessoa fala assim, eu já acessei um sentimento, Isso. eu já acessei uma experiência, eu já sei onde eu consigo chegar, né? Então eu consigo identificar também o meu papel nisso, que é o quê? Esperar, entender, a gente sofre porque a gente perdeu bens materiais, mas a gente vai se levantar. Porque o principal nós temos, Porque né? o principal a gente tem, que é a vida. Todo mundo tá lá juntinho. Então, esse olhar também é uma maturidade, né? A gente tem que construir essa maturidade, de você conseguir olhar essa situação, esse problema, conseguir se colocar nisso e entender assim, poxa, deixa eu olhar para uma outra vertente das coisas. Porque isso faz a gente sofrer menos também, né? É porque eu tenho um parâmetro, né? Hoje eu falei sobre isso durante um atendimento, que a gente estava falando sobre essa questão de dor maior e dor menor. Que eu não acredito que existe. Cada um sente a dor de acordo com a própria proporção e com as próprias experiências. E aí a gente estava falando sobre mudar de cidade. E aí eu disse, nossa, para eu sair de Manaus e morar em Floripa foi difícil. Minha família tá toda lá, meus primos, meus amigos estão todos lá. Só que pra eu sair daqui e morar em outro lugar é muito mais fácil. Porque eu já sei como que faz. Então, eu falo muito isso com ele depois da primeira vez. Assim, literalmente, é muito mais fácil. É muito mais fácil. De tudo. Então, caramba, eu já acessei o pior. Eu já perdi alguém. Então, eu sei que a partir daqui, unidos. Porque daí o meu valor, tem valores pessoais, enfim, de família, de união, vão me levar lá pra frente. Então, isso aqui é importante a gente entender. Só que quando eu trago isso para mim em relação ao externo, não tem como a gente não sofrer. Não tem como uma pessoa dizer, minha família tá toda viva, mas eu tô de boa, perdi tudo. Não tá, isso é fato. E se a pessoa diz que tá, porque ela também entra no processo de negação. E aí aqui a gente tem o processo do luto. O luto, ele é muito normal em qualquer coisa. Se eu perco essa caneta e você me deu essa caneta e você é uma pessoa importante para mim, eu vou sentir a perda dessa caneta. Por isso que é muito chato, às vezes, a gente invalidar a dor do outro. Mas é só uma caneta. Para de bobagem. Supera isso. E não é, a gente não sabe o valor sentimental, a construção que eu tive para que eu valorizasse esse presente, que para você pode ser algo ínfimo, bobo. Então, quando a gente entra nesse processo de luto, eu viver as minhas perdas, independente de quais são. Então, eu vou ter negação, eu vou ter revolta, eu vou ter dificuldade de aceitar. Tudo isso em prol desse contexto. Só que aí a gente vai pro lado pessoal, enquanto, né, participante disso, a gente tem diversas outras frentes, que são as empresas que estão ajudando, as empresas que não estão ajudando, as pessoas que estão apáticas, as pessoas que se sentem culpadas por não poderem fazer mais. Então, às vezes, a gente se esbarra nessa série de sentimentos, porque parece que quanto mais perto de mim, porque está muito perto da gente, está bem aqui logo, né? E ou quanto mais longe. Então, parece que não vai chegar aqui. Então, eu parei um dia desses, essa semana, para refletir
o quanto que nós literalmente estamos vulneráveis, porque isso não foi uma obra do acaso, ou foi algo que o governo fez que deu errado. Isso foi clima, isso foi chuva, isso foi água, que cresceu em grandes proporções. E isso pode acontecer na minha cidade, pode acontecer na sua cidade. Então, eu acho que essa ideia de que a gente está literalmente no mesmo barco também traz esse sentimento de, e se eu precisar um dia? E assim, acho que é um ponto também da gente falar sobre o impacto também que a rede social, né? Porque hoje a gente não tem só o jornal. A gente tem as pessoas, o boca a boca, que era onde sua vizinha que contava uma coisa, hoje tá na internet. E vários vídeos se soltando pra lá e pra cá, mostrando várias vertentes. E o quanto isso também tem um impacto sobre o nosso comportamento, os nossos sentimentos, né? Então a gente vê várias óticas de sentimento que tá acontecendo, de sofrimento das pessoas. A gente vê também várias óticas de pessoas aproveitando disso também para lucros e que seja. A gente vê óticas de pessoas também só falando de governo, governo, governo. Então, até que ponto isso também afeta a gente, né? Então, tem gente que fala assim, eu não vou olhar mais a rede social. Esconder também de estar por dentro dessa informação. Tá? Também é autocuidado. Você entende que é autocuidado? Eu falo assim, eu não vou olhar mais, já que eu não consigo fazer mais nada. Sabe? Então, entender isso também, esse impacto da rede social, desse ambiente social nas nossas emoções, né? Para gerenciar essas crises. Como que você também entende isso? E como que você faz no seu pessoal mesmo hoje? Você também evita algumas coisas? Assim, eu não vou seguir tal assunto, eu não quero seguir tal rede porque isso não vai me trazer algo bom. Você tem esse comportamento? Eu, por exemplo, eu limpei minha rede social de algumas redes que não estavam gerando valor na minha vida, não estava trazendo algo que tinha ali congruência com o que eu faço. Mas nesse momento, por exemplo, de crise, toda hora que eu entro na rede social, todo mundo está compartilhando e a gente vê isso, né? Então, como que você relaciona também com as redes sociais em relação ao impacto sentimental das pessoas? Como você percebe isso nas pessoas também? Eu acho que a gente precisa saber os nossos limites. Começando por aí. Nessa proporção dessa tragédia que aconteceu, não tem como fugir. Então, por mais que você queira, assim, a única forma de você não ver nada é você não entrando naquela rede. E não ligando a TV e não acessando nada, só nos streams aí, né? Então, existe a questão do eu estou cuidando das minhas emoções, porque eu sei que isso me afeta, isso tá me deixando ansiosa, isso tá me deixando muito com humor que eu não tô conseguindo produzir no meu dia. E aquela questão da fuga, do confrontar, sabe? Então tem conteúdo ali que é muito confrontativo. E aí, não vai doar não? Não vai fazer a sua parte não? E que eu sou essa pessoa que confronto. Tô ali nas redes sociais todo dia, gente, R$1 faz a diferença, bora lá. Sim. Sabe? R$1 você gasta aí muito mais dinheiro com uma blusinha que não vai ajudar ninguém a nada. Então assim, vamos lá. Só que às vezes tem as pessoas que dizem, cara, eu não quero mais ouvir isso. Porque eu não quero fazer isso e essa pessoa tá me confrontando. Aí eu me distancio. Mas também a gente precisa saber quais são os nossos limites. Na pandemia aconteceu muito isso. Pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, porque ligava a TV, era aquelas covas enormes, aquelas coisas, né? Lá em Manaus teve assim uma crise enorme na época nós estávamos lá, Fernando e eu. Então assim, eram covas coletivas e terreno, assim, foi assustador. Então, meu pai teve um dia que teve uma crise de ansiedade, eu falei, né? Não liga a TV, tem coisa que a gente precisa evitar também. Então, acabou desenvolvendo uma crise de ansiedade na época ali, porque, assim, emocionalmente tem coisa que verdadeiramente a gente não tá preparado pra ver. Então, eu tenho os meus próprios limites. Então, eu sou louca em animal, né? Eu adoro cachorro, tenho 3 cachorros. Então, assim, coisa que é animal, que não consegue se defender, se mexe comigo, eu passo o dedo, gente. Não assisto filme que tem cachorro, aquele Marley e eu, esses filmes além da vida, não sei o quê. Não assisto, porque, assim, eu choro igual uma vaca louca. Não dá pra mim. Então, assim, tem coisas que a gente sabe o que é. Então, tem gente que me confronta, aí eu pensar um pouco mais sobre esse assunto. Só que, assim, até que ponto isso também vai me ajudar? Como entra o lance da faxina que você fez nas redes sociais? Tem gente que tá ali só consumindo e às vezes te influenciando. Uma vez eu conversei com uma amiga minha, ela disse assim, Tati, eu nunca tive problema com meu nariz. Aí eu comecei a acompanhar um monte de menina que tava fazendo negócio no nariz, eu já queria fazer negócio no meu nariz. Eu falei, mas é isso, a rede social tem a essa questão de influência. autoconhecimento também, né? A gente vai falar muito sobre isso, né? Como eu me vejo nesse mundo também, assim, o corpo, como pessoa, como ser, né? Sim. Porque a gente acaba sendo influenciado, a gente vê, existe padrão de beleza, padrão de corpo, tem de cabelo, tem de tudo, e aí, como eu me vejo no meio disso? Como eu me sinto, né? Sim. Até que ponto as influências influenciam no meu modo de ser, né?
Eu tô falando pra você em relação à rede social, no meu modo de sentir, porque isso você acabou de falar, é real. Tipo, eu vejo um videozinho do cachorro ali, poxa, aquilo lá toca em mim e eu, meu Deus, a gente sente. Porque a gente tem sentimentos. E não a tem gente precisa como. respeitar nossos sentimentos. Tem muita gente que não respeita aquilo que sente. A pessoa simplesmente passa por cima, tipo, não, eu sou forte, eu preciso aguentar. Será que precisa? Às vezes o nosso corpo, às vezes não, gente, o nosso corpo ele é muito mais sábio do que propriamente nosso estado emocional e nossa mente. O teu corpo ele sente algo muito antes da tua mente começar a conceber aquilo que tá acontecendo. Então eu sempre digo para as pessoas, sabe aquelas pessoas que a gente tem antipatia? Respeita. Sabe assim, tem coisa que pode ser um ranço que você instalou na tua cabeça aleatoriamente? Pode, se dê o benefício da dúvida. Mas eu tive algumas experiências na minha vida que hoje eu prefiro respeitar. Sim. Sabe? Então, assim, tem gente que eu fico assim, hoje de manhã, eu tive uma comprovação disso, que eu tava conversando com o Fernando sobre isso, pra quem não sabe, Fernando, meu esposo. E aí, a gente tava conversando, eu falei, nossa, será que é ranço? Ou será que é intuição? Eu fico pensando, eu não sou muito intuitiva, ele é mais intuitivo que eu. Aí hoje de manhã conversando com minha irmã e tal, nananã, e aí a gente falou de uma certa pessoa lá e tal. Aí eu falei pro Fernando, tá vendo? Era intuição. Não era ranço. Porque ela confirmou tudo aquilo, a percepção que eu já tinha tido. Sabe? Então, assim, não era ranço, era Mas intuição. isso aí é a forma que a gente explora também o nosso ser, né? Sim. Eu sou super reflexiva, assim, eu gosto de caminhar e pensar na vida, quem eu sou, ser, estar, aquela coisa, gente, louca. E eu adoro, e assim, aí eu gosto de tudo que eu for fazer, eu tá ali inteira. Então, por exemplo, eu sou perceptiva. Então, eu sinto também as coisas, eu falo assim, eu não acho nem tudo pra mim é tipo, não é? Será que eu sou um ranço? Eu tenho as minhas intuições. Então, não, assim, eu costumo não acreditar nas minhas, mas assim, hoje eu tive a comprovação de que, caraca, era a intuição, tava certo. Em tudo, assim, locais, poxa, eu não tô me sentindo bem aqui. Sim. Poxa, talvez realmente não é pra mim estar aqui nesse lugar. E eu sempre, eu tento validar as coisas que eu sinto. E assim, em tudo, né, inclusive, né, na minha área de atuação, tudo que a gente for construir, eu tenho que validar. Eu tenho uma hipótese. Como eu valido essa hipótese? Eu tenho hipótese que aquilo pode resolver um problema, mas deixa eu ver como que vai, se realmente vai resolver ou não vai resolver. E na vida também, em tudo. Eu tenho hipótese que esse lugar aqui, esse tipo de lugar não faz sentido pra mim. Esse tipo de roupa não faz sentido pra mim. Sim. E não tem a ver com tendência do que a moda, isso e aquilo. Tem a ver com o meu autoconhecimento sobre como eu sou, quem eu sou, o que eu sinto. Né? E voltando um pouco, falar sobre o momento que a gente tá, é autoconhecimento também. Você perceber assim, poxa, talvez faz sentido eu me afastar. Olhando pra tudo que a gente tá conversando, né? Poxa, talvez faz sentido eu me afastar. Talvez faz sentido eu olhar o que tá me gerando isso, até que ponto. Será que eu posso fazer mais? Talvez a gente consegue influenciar, trazer algo positivo para a rede social, porque talvez você não tenha um recurso para fazer mais, mas você pode trazer uma palavra boa de luz para as pessoas. Você pode compartilhar ali algo positivo, você pode compartilhar algo positivo com o vizinho, se é uma pessoa, a sua família, valorizar mais o momento em família, agradecer mais por você estar dormindo numa cama confortável. Sim. Você agradeceu hoje, inclusive? Mudança de comportamento, agradecer. Né? Talvez esse sentimento também traz pra gente esse olhar pra vida. Então, assim, poxa, tá acontecendo, eu não consigo ter controle, eu sou muito assim, eu não tenho controle sobre uma situação, então, o que tá querendo me mostrar? Tem alguma coisa que tá querendo me mostrar, ser perceptível com as coisas? Poxa, o que tá querendo me mostrar? Será que eu tenho que olhar mais, agradecer mais? Será que eu tenho que valorizar mais? Será que eu tenho que fazer mais pro outro? Então, isso chama também atenção pra gente, esses movimentos que acontecem, igual a catástrofe que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, pra gente olhar um pouco mais pra nossa vida, o nosso papel como sociedade, o nosso papel como família, como mulher, como homem, como filho, para que a gente consiga cada vez mais ser pessoas melhores. Sim, é isso. Perfeito. Eu acredito que tudo deixa uma marca emocional na gente, vai deixar incomensuravelmente mais nas pessoas que estão vivendo lá, mas a gente eu acessei muito. O sentimento que eu tive esses últimos dias, desde quando começou a acontecer, foi quanto nós somos vulneráveis. E a maior parte das pessoas que eu atendo ou que eu já tive a oportunidade de cruzar, e até mesmo dentro da minha própria vida, a gente acessa estados ansiosos por conta do medo da vulnerabilidade. Então eu quero ter um controle porque eu acho que na minha cabeça vai sair tudo 100% certo e às vezes não é assim. Então a sustentação emocional, que é algo que a gente vai falar muito aqui, vem disso. Quando der merda, o que eu vou fazer?
Então, se eu deposito a minha vida naquilo ali, 100% Será que eu daquilo cravo? ali, eu não consigo ver outras possibilidades nunca. Então, essas pessoas, óbvio, né? Existem pessoas com mentalidade, jeito de tudo quanto é coisa lá. Mas, assim, aquelas pessoas, elas vão ser obrigadas a olhar para as outras possibilidades. Porque não tem... Não tem outra. Então, tem como se gente... estivesse no fundo já, né? Tipo, tem que olhar pra Isso. cima. Eu não sei como é que vai ficar lá em relação a políticas públicas e tal, mas eu acredito que vai ter pessoas que não vão poder voltar para as casas, porque ano que vem pode acontecer a mesma coisa, né? Nesse período chove muito aqui e lá. Então, não sei como vai ficar. Mas se elas não puderem, vamos trabalhar com essa hipótese. Se eu não posso voltar para minha casa, eu preciso ter um plano B. Para onde que eu vou? Eu vou mudar de bairro, de cidade? Eu mudo para quê? Eu vou fazer o quê? Então, é um momento que, óbvio, depois que tudo isso começa a passar, existem cidades que já começaram a passar isso, mas esse se reinventar, para mim e para você hoje, pode ser algo opcional, mas para aquelas pessoas é algo muito obrigatório. E esse enfrentamento emocional, essa sustentação, essa base sólida emocional, elas estão precisando garantir na tora, sabe? Assim, a pulso. Existem maturidades, pontos de maturidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que vai trazendo a gente pra esse centro, sabe? Fala, Igor, quer falar alguma coisa? Ah, tá. Quero saber quanto tempo temos aqui de 26 minutos. Tá. O Igor tava parando, eu tô sem óculos, gente, eu não enxergo direito. Aí na minha cabeça ele tava olhando pra cá, entendeu? Querendo dar uma contribuição ou me sinalizar alguma coisa. Quem é Igor? Hã? Quem é Igor? Igor É o amor da minha vida. Amor da gente. Vem cá, Igor, me dá um oi. Vem, que não tá bonito. Venha. Só oi assim, ó. Oi pra câmera, rapidinho. Vem cá, gente. Só aqui, rapidinho. Esse é o Igor, vem cá, Fernando. Agora o mais lindo de todos, não se apaixone. gente. Já Mas esse ponto que você trouxe é muito importante, assim, que tem situações que nos expulsam a pensar diferente, né? Exatamente. E eu, por exemplo, assim, a situação me assusta porque igual você falou, eles não têm um tempo, né? Tem que realmente Aí é que se instala um pensar. trauma, na verdade, porque foi rápido foi e eu não tinha rápido. maturidade pra conceber. Trauma, ele se instala Isso. mais ou menos nessa configuração, né? E eu falo muito do papel das pessoas, porque eu acredito que vão levantar pessoas também para atuar em várias áreas com essas pessoas também. Então a gente tem um papel da sociedade, do governo nisso, para dar condições estruturais para essas pessoas de alimentação, de água, de casa, tem esse papel. E também eu acredito no papel de comunidade. A gente vive numa comunidade, gente. Sim. Não tem como. A gente tá num ecossistema, todo mundo junto. Mesmo que cada um tá vivendo a sua vida de forma independente, a gente tem um papel como sociedade. Sim, Né? Então, como que eu posso entender que eu vivo na sociedade, como que eu posso contribuir? É sair um pouco da caixa, né? A gente tem o nosso dia a dia, né? A nossa dinâmica de acordar, fazer a academia ou caminhar. Depois tem que levar a menina na escola e trabalhar e tudo. A gente tem toda a nossa dinâmica. E qual que é o papel que a gente tem dentro da sociedade? Acho que isso é um ponto também pra gente conversar, porque nesse momento, por exemplo, com os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul, vai precisar desses papéis ali, né? Um ajudando o outro, um apoiando o outro. Às vezes a pessoa que tá ali um pouco pior do que o outro, mas o outro tá ali se ajudando. A gente tá vendo isso acontecer na prática. Sim. As pessoas ali cansadas, sim, sabe, sofrendo, mas elas estão se ajudando, né? Com certeza ali, acredito, vão descobrir talentos, inclusive. Pessoas que às vezes não se via fazendo alguma coisa, falam assim, poxa, agora eu quero fazer isso para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E o quanto nós estamos dispostos também a descobrir isso dentro da gente, nosso papel dentro da sociedade. Aqui nesse podcast, por exemplo, o Pod Ondas, ele é muito sobre isso. Da gente trazer, assim, esse papel de levar o conhecimento, sabe? Levar de forma facilitada para as pessoas, sabe? De levar isso de forma... Eu tô ouvindo ele pedindo pra gente ter pausas. Então, minha amiga, eu tô sem óculos, eu vi excelente. Ele pedindo, assim, pausas. A gente é assim, gente. A gente é dinâmica aí, vamos pegando. Vamos chegando, vai, se mexe. Levanta a mãozinha assim, se mede. Ei, quero falar. É isso mesmo. E assim, esse papel é importante que a gente tenha, que a gente construa, porque o ideal, gente, é a gente
quando nasce, tudo, a gente vai ali criando esse ecossistema, entendendo onde eu moro, a região que eu moro. Inclusive, o nosso paladar é muito parecido com a região que a gente mora. Sim. Por exemplo, né, você tem o seu paladar lá na Amazônia, né? Aham. Por exemplo, o paladar de Amazônia. Eu, por exemplo, tenho um paladar mineiro. Inclusive, a gente fez um feijão tropeiro. Então, a gente é construído da comunidade. Sim. A gente já tem isso, né? Então, o ideal é que a gente comece a entender o nosso lugar também, não só no sentido de vivência, mas no sentido também de levar propósito. E a gente vai falar muito sobre propósito aqui também. Porque não é só sobre a gente. Sim. Não é só sobre mim, sobre Sabe você. uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, que foi sobre o paladar. Esse paladar, ele foi aprendido, Sim. porque você foi exposta a ele muitos anos da sua vida. Assim como é com o nosso paladar, é com tudo, absolutamente tudo. O nosso Com que a gente vê comportamento, as coisas. nosso comportamento é aprendido, a nossa mentalidade é aprendida, tudo é aprendido. O meu papel frente a qualquer coisa que aconteça socialmente também é aprendido. Então, tão somente se você não teve esse aprendizado na sua base lá, se você não veio de uma família que priorizava essa contribuição social, é uma oportunidade hoje de você repensar esses valores e entender, Total. caramba, será que a vida é só pra mim mesmo? Assim, isso é só pro meu bel prazer? Ou eu tenho algo para contribuir com a vida das pessoas? Então, quando a gente fala de propósito, a gente vai falar muito aqui, mas é sobre o que eu posso usar dos meus dons e talentos, que até então a gente acredita que vieram de Deus, né? Eu e a Jennifer, a gente compartilha da mesma crença. E vieram de Deus de graça. O que eu vou contribuir para essas pessoas de forma com que eu possa ajudá-las, às vezes, a despertar, a trazer luz, consciência. Porque eu, como psicóloga, durante esses 10 anos, percebi que tem muita gente que sofre porque a pessoa não consegue ver a vida de outras perspectivas. Eu só olho para um único lugar. E aí, a outra perspectiva vem uma série de construções. Vem aquilo que eu aprendo sobre mim, sobre os outros, e eu aprendo isso na minha base, lá na minha casa bonitinha. Da forma que eu aprendi a comer tucumã com queijo coalho, que é uma iguaria amazonense, né? Pão de queijo. A Jennifer aprendeu o pão de queijo mineiro lá, raiz mesmo, real. Então, isso a gente aprende também os nossos valores. E aí, Jenny, a gente tinha conversado uma coisa sobre essa questão da personalidade socialmente construída. Então, algo importante, Jenny, da gente falar aqui também é sobre essa personalidade socialmente construída, que é uma identidade que eu crio por causa do meio social e não que aquilo faça sentido pra mim. Sabe? Isso eu vejo muito isso presente em mulheres, por exemplo. A gente tava falando mais cedo sobre maternidade aqui, né? No off. E aí, o quanto que eu verdadeiramente quero ser mãe ou o quanto que as pessoas enchem o meu saco pra que eu seja mãe. O quanto que eu verdadeiramente quero casar, o quanto que eu verdadeiramente quero fazer essa doação aqui. Ou eu vou fazer essa doação porque, sei lá, o que a Jennifer vai pensar de mim se eu não fizer essa doação? E isso aí é um ponto muito importante, que é a questão que eu falei pra você, o quanto as pessoas são influenciadas, né? Até que ponto a gente é influenciado a ser algo que a gente não é. É claro que tem pontos que a gente tem que pensar, por que eu não sinto... por que eu preciso de uma influência para fazer o bem? Né? Sendo que eu acredito que todos nós, por essência, a gente já nasce do bem. A gente foi criado para fazer, nessa terra, para crescer, para ser luz, é o que eu acredito. E por que, de alguma forma, eu preciso ser influenciado para isso? É igual você falou, talvez eu vim de um ambiente que a gente não era acostumado a fazer isso. Eu falo de um exemplo, vai ficar um pouco mais fácil para vocês, para descomplicar um pouco, sobre presentes. Eu não vim de um ambiente onde a gente presenteava as pessoas ao aniversário. Não tinha muito isso, tipo, a gente tinha aniversário e não levava presente. Então a gente nunca esperava presentes. E aí eu comecei a conviver com a família do meu namorado, o Igor, e eles iam pro aniversário, levavam presente. Não, mas eu não vou pro aniversário, senão não vou levar presente. Se não comprava presente, não ia pro aniversário. Eu falei, mas gente, como assim? Aí eu comecei a viver aquele ambiente e falar, por que eu nunca tive esse olhar? Por que eu não despertei esse olhar? E esse lado foi tão positivo, porque ela inclusive me presenteou. Eu falei, é tão gostoso, é tão bom. Então eu também preciso melhorar. Isso. Né? Então existe aquela influência também que você percebe pelo comportamento. E é muito sobre isso, né? É muito sobre o que você percebe, não é por força nem por violência. É por você perceber aquilo positivo e falar assim, faz sentido pra mim.
E a gente vai, É naquela gostoso, essencinha. né? É gostoso. Aí aquela essência sua lá no fundo te lembra que você é assim. Que Sim. você é aquela pessoa que quer sentir o bem do Sim. outro, sentir o outro feliz, arrancar um sorriso do outro, né? Cara, Então, muito interessante isso, porque é sobre o sentir. É o que a gente tava falando aqui. O quanto que eu respeito aquilo que eu sinto. Tem gente que diz que gosta de alguma coisa que nunca nem experimentou. Então, uma vez eu atendi uma pessoa e ela disse assim, é porque o meu marido é muito chameguento, eu não gosto disso. Eu falei, tá, você não gosta disso? Sabendo da história dela, né? Você não gosta disso ou você nunca foi exposta a isso? Você nunca teve esse afeto, esse contato físico. Então, é muito mais fácil eu negar algo que eu nunca tive do que eu me propor a experimentar aquilo. Então, quando eu dou um presente pra alguém e eu recebo esse presente, caramba, isso é legal. Eu acho que eu quero mais disso. A gente passou por isso, eu e o Fernando, no início do nosso relacionamento em relação a contatos pessoais, com pessoas sociais, assim, né? E aí, começo de namoro, veio a pandemia na época, e aí a gente meio que se isolou totalmente, assim, cada um na sua casa e tal. E aí, depois que as coisas começaram a passar, as pessoas convidavam a gente não ia. Sabe, assim, vamos comer uma pizza, não vai dar não, domingo à noite, morro de preguiça de me arrumar, a gente sair de casa domingo à noite, oh meu Deus, aí não, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas não estavam mais convidando a gente. Porque a gente não caía, como é que as pessoas iam convidar? E aí a gente começou a fazer um movimento contrário disso. De investir nisso, né? E aí eu comecei a convidar e as pessoas aceitavam, depois os convites vinham de lá. Teve uma época que a gente tinha, assim, tipo, 3, 4 programações no final de semana, que a gente passava o final de semana inteiro cumprindo a agenda social. Esse ponto é importante, porque fala muito sobre, às vezes as pessoas esperam tanto que o bem venha até elas, e elas não se dispõem a fazer o bem. Não se dispõem. Primeiro eu preciso doar. Será que é legal? Deixa eu experimentar aqui um carinho. Deixa eu fazer um carinho, deixa eu dar um abraço, ver se é gostoso. E aí, a questão dessa empatia, do doar, ela também vem dessa experiência. Eu trabalho com a Roda da Vida, com alguns pacientes. Você já entrou em contato, né, Jenny, com ela? E aí, assim, lá, uma das partes da Roda da Vida é contribuição. E eu acho que nesses anos todos que eu trabalho com a Roda da Vida, 1 ou 2 pessoas, no máximo, preencheram ali. O resto estava tudo zerado. Então, para eu ser no mundo, né, fenomenologicamente falando, para eu ser no mundo, eu também preciso assumir o meu papel de ser humano. Será que, assim, a vida é só pra mim? Eu entrei muito em contato com isso, né? A gente vai falar aqui ao longo com essa minha conexão de desenvolvimento espiritual e profissional. Mas será que é só sobre mim? Será, assim, é pra encher o cu de dinheiro e tá tudo bem? Será que é sobre isso? Aí a gente começa a se conectar com outras coisas, outras vertentes, outras questões. E aí é isso que é o X que faz eu olhar e dizer assim, caramba, eu tenho R$10 aqui. Deixa eu lá fazer, porque se 5 pessoas, 10 pessoas, 1000 pessoas doarem R$10, vai ser uma coisa muito macro. Mas isso aí é uma visão que você tem, porque você não se limita a entender que outras pessoas podem ser boas. Então, o que você pensa? Eu vou doar R$10 porque eu sei que vai ter outras pessoas que vão doar. Isso. Mas tem pessoas que não conseguem pensar assim. Que eu não vou doar porque tem gente que doa, né? Tipo assim, ela vai pensar assim, ou uma pessoa muito rica vai doar, ou tipo assim, ela nem pensa que vai ser uma união de pessoas doando, entendi. Entendeu? Então pra ela é meio que irrelevante o que eu estou fazendo. Que ela não olha como um todo. Só que aí qual é o meu senso de contribuição? Entendeu? Aí tu vai olhar a roda da vida e tá lá embaixo. Porque eu não tenho aí. senso nenhum de contribuição. Aí eu sou, tipo, a bosta d'água do mundo que eu tô aqui boiando fazendo o quê? Se não é eu tô só querendo olhar para o meu próprio umbigo, eu não olho para as outras questões. Mas eu não aprendi. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é proibido, não sei. Caraca, tem alguma coisa hoje que você se permite não saber e ficar nesse lugar de ignorância? Com o advento da internet, com tantas coisas. Eu não sei fazer um arroz, gente. O YouTube é uma ferramenta divina nessa terra. Você coloca no YouTube como fazer um arroz, não sei o quê. Tem gente que ensina passo a passo de como fazer. Tem até chat GPT, viu? Hoje tem o chat que ajuda. Então, assim, eu acho que é meio um querer permanecer na ignorância. Quando eu digo que eu não sei, eu me coloco ali. Eu não aprendi. Você se disponibilizou a ganhar e dar presentes. Sim. Então, assim, eu poderia não dou, porque eu não gosto. Não gosta ou nunca experimentou como que é gostoso ser lembrado por alguém? Como é gostoso receber um copo e dizer assim, caraca, lembrei de você. Então, isso aí responde muito o que a gente começou a falar, né? Por que existem pessoas que são apáticas a fazer, né? Porque é muito sobre ela, né? Sim. É sobre ela talvez não ter experimentado acessar esse tipo de sentimento de fazer e de receber. Sim. E ela tá olhando tanto pra si que ela não consegue perceber todo o entorno e principalmente
olhar para a questão que precisa ser olhada. Sim. Que é, existe um problema, existem pessoas precisando de mim, precisando de você. Assim como tem gente que hoje tá se aproveitando, né, da situação. Nossa. Então, a gente Isso já é teve triste. casos de tiroteio lá, roubos, furtos a pessoas em extrema vulnerabilidade. Então, a pessoa tá Na mesma vulnerável, na mesma condição. Por que as pessoas fazem isso, né? Eu fico, meu Deus do céu, por quê? Ela tá Cara, passando eu pela queria mesma ter. situação, ela perdeu a casa, ela perdeu tudo, junto com aquelas pessoas que estão passando estão no mesmo barco e elas estão olhando e tirar do outro. Ou que nem tem mais. Que nem assim. tem mais. Ou como que é isso, assim, isso é uma questão, assim, como que você vê isso? Porque eu, assim, eu falo, poxa, eu sei que é tudo questão, tipo, de... É a pessoa mesmo. Se ela faz isso hoje, ela foi exposta a uma situação de vulnerabilidade, ou que tiraram dela, igual a situação, por que tirou? A chuva tiraram dela, e ela sente, então eu posso tirar do outro? O que é isso, né? Como você vê Eu a acho que tem situação? um senso de... Eu queria ter uma resposta pra isso, mas eu acho que é muita construção. Porque existem pessoas que têm uma frase que até em outros contextos faz muito sentido, mas tem gente que chora e gente que vende lenço, né? Isso mesmo. Então, assim, no modo operandi de empreender, isso faz muito sentido, porque todo mundo empreende pra resolver um problema de alguém, né? Só que quando eu estou na mesma situação, passando pela mesma questão, eu acho que é muito humanidade mesmo, assim, já transcende qualquer entendimento, ao meu ver, o que justifique a pessoa fazer uma coisa dessa, de roubar e de saquear. Beleza, eu vou roubar algo de ti, eu vou colocar onde? Meu Deus. Eu vou fazer o que com isso? Sabe? Então, assim, existe muito É de olhar essa... só pra si, é do É de mesmo olhar jeito. É aquela isso. mesma questão. Eles estão ali passando pela mesma coisa, mas estão olhando só pra situação deles. Eu estou precisando. É pra mim. É pra mim. Não consegue se ver como parte da sociedade, que é o que a gente tá falando. Sobre parte da comunidade. Isso. Quando você vê como parte da comunidade, você vê que existe uma ligação aqui. Né? Quando você se vê como, é o meu canto, é a minha vida, é a minha situação, você começa o quê? A olhar só pra você e querer só pra você. Você se torna uma pessoa, além de egoísta, ignorante, é um hater da vida, que só quer olhar, me magoou, eu não gostei do que falou, vou lá e falo o que eu quero falar. Sim. Eu ofendo Não fez de o que eu todas as queria formas. que fizesse, eu perdi tal coisa, eu vou tirar. Então, é um olhar, assim, muito sobre, olha só pra si, mas sem conhecimento de causa, sem conhecimento de si. E assim, também. isso faz é muito parte da construção, se tu for ver esses filmes, às vezes, que falam sobre apocalipse e tal, esses filmes que tem tragédia, sempre tem um. Uma vez a gente começou a assistir, eu não lembro qual foi, um filme que abriu um buraco na rua, tu lembra qual era aquela série? Vai falando que eu vou... Abriu um buraco na rua, as pessoas eram engolidas por esse buraco, e elas sumiam e iam para um universo paralelo. Tipo assim, um mundo invertido desse buraco. E aí lá tinham poucas. Aí caía carro, ia com tudo, assim, pra esse universo. E eles investigavam ali e não conseguiam ver nada naquele buraco. As pessoas passavam direto, eram tipo abduzidas, assim. E aí lá tinha essa questão deles separarem a comida, a água e tal. E sempre tinha um que ia lá, roubava, tentando tirar vantagem. E aí dava briga, e batia no cara e tal. Sempre vai ter isso. Porque ser humano é construção completamente diferente. A minha avó tinha um ditado que ela dizia: cabeça dos outros é terra que ninguém anda, né? Coração dos outros é terra que ninguém anda. Então, às vezes, a intenção... A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a intenção soa positiva, mas por trás sempre tem um interessezinho ali. E assim, tá tudo bem, gente, independente. Não é não saquear, roubar, não é isso que tá acontecendo. Tá tudo bem você ter interesse em algumas situações, mas seja claro com os seus interesses. Tá tudo bem, tipo, a gente tá aqui, a gente tirou essa conversa do WhatsApp e trouxe pra cá. Ok. A gente tem a intenção que isso aqui fique pra ninguém veja? A nossa intenção é que isso dissemine, que você Faz encaminhe. sentido pra você. Que faz sentido. Inclusive, aproveita, se inscreve no canal aqui do podcast, ativa sininho. Toda semana a gente vai ter episódios novos, a gente vai trazer convidados. A gente tá arrumando coisas incríveis aqui pra vocês. Esse é só o nosso primeiro, a gente tá apenas começando. Tinha uma meta de 100 episódios aí na frente da primeira temporada, então é muita coisa. Aproveita e te inscreve. Te inscreve, que é importante, tá? No canal. Então essa é a nossa pretensão. A gente não quer que você fique assistindo aqui só porque nós somos lindas, de maravilhosas e assim... Não, gente, a gente tem um interesse com isso. Sabe? Não é um interesse financeiro, mas é um interesse que você faça a sua doação. Óbvio que esse vídeo vai ser atemporal, né, gente? Não sabe em que momento que essa pessoa vai ver. Mas provavelmente pode ter acontecido outra coisa no mundo, porque lembra, nós somos vulneráveis, a gente tá suscetível a qualquer tipo de coisa. Independente
Tem uma instituição perto da tua casa que às vezes tá precisando de uma cesta básica. Será que uma cesta básica vai fazer tanta diferença assim? E eu acho que isso é interessante. Essas situações que acontecem abrem os olhos da gente também, né? Uhum. Talvez tenha um tanto de pessoa que nunca tinha feito nenhuma doação. Sim, verdade. E fala assim, poxa, olha aí, agora eu sei que eu posso fazer. Né? Eu sei que eu posso fazer mais para as pessoas. Sim. Então, eu acho que isso também é um ponto importante, né? Então, inclusive, como eu aprendi a dar presentes, a gente aprende também, com ações positivas, a continuar fazendo bem. Isso. Porque a gente para de olhar só pro que a gente precisa. A gente Só pro entende que nosso existem rabinho, pessoas né? precisando mais do que a gente. E é outra coisa que não pode ser uma questão atemporal, a questão do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que inclusive daqui a pouco para de sair os vídeos, para de sair aquele tanto de coisa que está acontecendo, e como aconteceu com Brumadinho, em Minas Gerais, que existem pessoas que ainda não têm suas casas, estão lá sofrendo do mesmo jeito. Essas pessoas ainda vão precisar desse apoio, né, desse olhar. Então, tem essa outra questão que eu vou trazer aqui, né? Até que ponto a gente sente só porque tá viralizado? Tá viralizado. Tá todo mundo falando, aí de repente acabou, vem uma outra situação e a gente simplesmente aquela, se né? esquece, né? Sim. O que é próprio? O que é próprio meu? E o que é de fato viralizado, né? Porque existe um hype ali. Hoje a gente tá usando muito essa palavra, né? Existe o hype daquela situação ali. E aí aquilo comove. Mas uma vez eu ouvi, em algum lugar eu tava ouvindo, eu não lembro qual foi o podcast que eu tava ouvindo na época, falando sobre dos grandes crimes, né? Que aconteceram, Suzane Richthofen e tal. E tinha um delegado lá na ocasião, que ele falou, cara, esse tipo de crime acontece muito. Olha aí. Muito no Brasil. Filhos que matam pais que matam... Acontece muito. E por que só ela teve essa evidência? Essa... Evidência não, qual é a palavra? Esse foco tão grande. Evidência, né? Ela está em evidência, tá certo. E aí, assim, por que só esse caso? E aí eles estavam fazendo ali, levantando hipóteses, e aí chegaram numa conclusão de que é porque isso era muito improvável para a realidade dela. Então, uma pessoa de classe média alta, estudante de direito, faculdade particular, tinha uma vida muito boa. Qual o motivo que tem isso? Acaba que chama a atenção da mídia, né? Então, assim, essas questões nunca vão ser esquecidas. Ela, Nardone, todos esses grandes crimes nunca serão esquecidos. Mas isso acontece todos os dias. E a gente não fica sabendo disso. Mas isso que movimenta a gente. É isso que eu fico... E a gente vai trazer muito sobre isso pra gente aprender a lidar com essas situações, né? Falar sobre autoconhecimento, muito sobre isso, sobre a ótica que eu vejo minha vida e como eu me vejo no meio da sociedade, no meio do mundo, porque quando vem essas situações, eu vou perceber se aquilo, né, tá vindo porque é um hype ou se tá vindo porque realmente faz sentido pra mim. É igual comprar, gente. Saiu uma moda aqui, saiu algo aqui, poxa, eu vou comprar porque chegou um patrocinado, é pra mim. Poxa, não, mas realmente é pra mim? Quem é que dita o que é pra Quem você? dita É um patrocinado, né? É um patrocinado que tá falando pra você que aquilo é seu. Você fala assim, nossa, veio aqui de repente. Sim. Né? Até que ponto É de aquilo Deus. faz sentido? Até que ponto aquilo faz sentido pra você? Até que ponto aquilo tem a ver com você? Sim. Então, nesse momento, principalmente, a gente vai trazer muito isso em questão que, mesmo que esteja um hype, é uma situação real, gente. Não é só um vídeo que viralizou, é uma situação real. E que vai demorar pra passar. Demorar a passar, certo? E que ainda vai precisar de mim, vai precisar de você, para que a gente continue olhando para isso e contribuindo, seja de forma financeira, seja de forma trazendo um conteúdo legal, gente, sendo mais legal na internet. Tem gente que é muito chato. Tem gente que tá lá no vídeo lá, falando da situação, tá comentando uma coisa desnecessária. Vamos ser mais legais também, vamos pegar mais leve. Esse pessoal não tá nem vendo esses vídeos que tá viralizando. Daqui a pouco eles vão começar a voltar para a realidade dos fatos. E o que nós vamos levar para eles de bom nessa mídia social? O que você vai poder levar de contribuição positiva para esse mundo? Sim. Então, acho que cabe isso também, essa visão, esse olhar nosso sobre nosso pertencimento e o nosso senso de comunidade. Eu vou falar muito sobre isso, então para de ser chato. Para de tá falando bosta na internet que ninguém Amor, merece. Ninguém merece, tá ajuda. cheio já. E assim, é um negócio de, é porque é minha opinião. Cara, se ninguém pediu e a tua opinião ofende outra pessoa, ela é desnecessária. Sim. Ela é muito desnecessária. Eu até brinco com as meninas lá no Instagram, né? É porque eu tenho poucos amigos. Eu falei, beleza, a gente tem que ver se há uma habilidade social que você não tem
Ou se você é chato. Inclusive, a gente vai te ajudar a desenvolver isso também, tá, Porque gente? pode ser que você não tenha que você tenha poucos amigos ou não consiga um relacionamento porque você é chata. Ai, chata, Pode tá ser bom, que seja, a não gente é uma quer possibilidade que a gente descarta. Melhora, nunca. vamos melhorar. Né? vamos Melhora. Jenny, eu acho que hoje nosso bate-papo foi incrível. Olha, adoro. Eu amei estar aqui com você, assim Eu como também. vou amar a todos os outros, principalmente hoje que vai ter feijão tropeiro pra gente Ah, comer. é verdade, gente. O Igor, ele faz um feijão tropeiro maravilhoso. Ótimo, gente. E eu gente, sou ótima ali pra só ficar de olho. Eu escolho muito bem as minhas amizades, entendeu? Eu sou uma pessoa Estratégica. muito seletiva com os meus relacionamentos. Meu amor, muito obrigada. Obrigada Muito também. sucesso pra nós. Espero que a Sim. gente contribua efetivamente com a sua vida. Faça sua doação, tá? Porque isso não vai terminar agora. As cidades estão devastadas, as pessoas perderam absolutamente tudo. Assim, tá como se fosse um lixão ambulante, assim, tudo amontoado, cheio de lama. Você deve estar vendo aí nas redes sociais. Então, busca uma vaquinha, uma doação de algo que você confie, né? Pessoas que estão aí em evidência, que você sabe, que você confia, que você sente no seu coração. Então, vai lá, faz a sua doação, R$1, faz um Pix, R$2, 5, 10... Não interessa. O que interessa é você exercer essa questão de que, caramba, eu fiz o melhor que eu pude. Isso. Inclusive, a Bíblia tem uma história desse da viúva, não foi? Que Sim, deu tudo que deu ela o que tinha ali. E que Deus olhou muito mais pra ela, porque ela deu aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha, e não só aquilo que tava sobrando, sabe? Com certeza. Então, assim, é muito importante a gente fazer a nossa parte também. Com certeza, eu conto com vocês, gente. Um beijo pra você, até o próximo episódio. Tchau, tchau.